pessoal, aqui é a professora Letícia. Vamos resolver essas duas equações aqui do segundo grau pelo método de fatoração. Em vez de usar Bhaskara, então, para calcular as raízes, a gente vai usar a fatoração. É um método também bem fácil, assim como o produto e soma, tá? Mas ele não é aplicável em todas as equações. Então, aqui, como que a gente fatora um polinômio? A gente fatora reduzindo ele em produto. Aqui a gente tem somas e a gente vai reduzir ele em produtos, tá? Lembrando aqui que os produtos notáveis aqui, a gente tem a mais b ao quadrado, que isso significa que a gente pode fazer lá o método do chuveirinho, né? Que isso aqui é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. E a gente pode fazer a multiplicação disso aqui, ó, pelo chuveirinho, que ele vai gerar o resultado lá, que a gente é uma norminha que a gente decora, tá? Para facilitar, que é o quadrado do primeiro. Aqui, ó, mais, né? Como aqui é mais, então vai ser mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E a gente também tem outro produto notável, né? Esse aqui é o produto da soma, aqui é o produto da diferença. Não, quadrado da soma, que é o quadrado da diferença. Isso aqui vai gerar trinômios, ou seja, ó, a gente tem três incógnitas aqui, né? Esse daqui gera uma outra incógnita. Então, aqui, ó, a gente vai ter a mesma coisa aqui, a menos b vezes a menos b. Que você pode aplicar lá o famoso chuveirinho, né? Fazendo a vezes b, menos b vezes a, menos b vezes menos b. Ou isso aqui vai nos gerar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, a gente precisa transformar essas duas equações no produto ou no quadrado ou da soma, o quadrado da diferença, tá? Que isso seria fatorar a nossa equação. Então, como que a gente vai converter isso nisso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é, vamos descobrir aqui o que é A, que é 1, né? Não tem nenhum número aqui na frente do X, então é 1. O B aqui é o C, 6, e o C é o 9. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Tirar a raiz quadrada de A e tirar a raiz quadrada de B, tá? E ver se dá a raiz exata. Se não der, parte para outro método. Então, aqui, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. E esses valores aqui, gente, que a gente descobriu aqui dessa raiz, vai ser o que a gente vai colocar aqui dentro do A e do B, tá? Então, a gente vai ter 1 e no lugar do B o 3. E como que a gente vai saber se é mais ou menos, professora? Aqui, ó, isso aqui vai nos ditar, ó. Se isso aqui tá... Vocês percebem aqui que tem uma semelhança aqui disso com isso aqui, ó. Então, se aqui tá mais, ó, se aqui tá mais, a gente vai usar a soma, tá? Isso tudo ao quadrado. Acabou? Não, a gente não pode esquecer do x. Então, a gente sempre vai colocar o primeiro termo aqui, no primeiro termo, o x. Precisa escrever 1? Não precisa escrever 1. Então, a gente vai escrever dessa forma aqui, ó. Isso daqui é a fatoração dessa equação. Vamos conferir para ver se dá certo? Vamos aplicar lá, ó, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos calcular direto. 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo, né? 3 vezes 3, 9. Ó, bateu a nossa equação. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa equação aqui. E o que a gente vai fazer, então? Vamos pegar, né, a forma fatorada dela e vamos igualar a zero conforme está aqui na equação. Lembrando que equação é algo que tem igualdade, tá? Então, a gente precisa ter uma igualdade aqui de zero. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3, igual a zero. Então, aqui, quando tem um produto aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó, x mais 3 igual a zero, pegar essa equaçãozinha e igualar a zero, e essa aqui como uma outra equaçãozinha e igualar o zero. X mais 3 igual a zero, tá? A gente consegue fazer isso aqui. E agora calcular individualmente. Preciso calcular individualmente? Não, porque aqui, ó, são duas equações iguais. Ou seja, as duas raízes para essa equação vão ser iguais, o que significa que o nosso delta é igual a zero,
tá? Então, aqui, ó, a gente só vai calcular x mais 3 igual a 0, logo, o x vai ser igual a menos 3. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai perceber já que número que preciso colocar no lugar de x aqui, para que somado com 3 dê 0. Independentemente do quadrado aqui, tá? É o próprio menos 3, né? Então, as raízes, né, para essa equaçãozinha aqui é menos 3 e menos 3. Então, nosso conjunto de solução aqui é menos 3. Dá para aplicar Bhaskara. Lá na postagem do blog eu apliquei Bhaskara nessa equação para vocês confirmarem que o resultado dá o mesmo. Então, esse aqui é o método mais curto para a gente poder resolver essa equação do segundo grau. E como que a gente vai resolver essa daqui? Da mesma forma, ó, vamos achar aqui que o A é 9, o B é menos 24 e o C vai ser igual a 16. Vamos tirar a raiz do A e do C, né? Então, raiz de 9 vai ser 3, raiz de 16 vai ser 4. Dá para mim dar sequência? Dá, porque deu raiz exata. Então, vamos dar sequência aqui a essa continha, né? Então, a gente descobriu aqui o 3 e 4, que é o que vai fazer parte aqui da nossa fatoração. Mas aqui vai mais ou menos, ó. Olha, a gente colocando aqui, ó, ele não se parece mais com essa forma aqui, ó, que tem um menos aqui, ó, no B. Então, ele é quadrado da diferença. Então, eu vou colocar o menos aqui, tá? E o quadrado aqui igual a 0, porque é igual a 0 que está a nossa equação. Tá faltando alguma coisa? Tá, e o x? Gente, a gente tem o xzinho aqui, ó. Então, a gente precisa colocar aqui, ó, o x junto ao 3. Então, a nossa forma fatorada dessa equação vai ser igual a 3x menos 4 elevado ao quadrado. Então, vamos conferir se isso aqui, ó, vai chegar a nossa equaçãozinha aqui em cima, tá? Então, 3x ao quadrado vai ser igual a 3 vezes 3, 9. A gente não pode esquecer de fazer o quadrado do número. X ao quadrado, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3x, 6x vezes o segundo. 6x vezes 4 dá 24. Mais o quadrado do segundo, 2 vezes 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, ó, bateu com o resultado ali. Ah, professora, mas por que você não usou o menos aqui, não fez menos 4, porque daí daria mais, enfim. Gente, a gente só está fazendo essa regrinha. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo, é em cima dos números, tá? Que o sinal aqui a gente já colocou aqui, ó. Só uma regrinha. Se vocês fizerem pelo método do chuveirinho, vocês vão ver que vai chegar essa mesma resposta. Então, chegou aqui, vamos calcular agora pela forma fatorada, né, que é mais fácil. Já que a gente confirmou que esse daqui é a forma fatorada da nossa equação. Então, a gente tem 3x menos 4 ao quadrado igual a 0. Que isso aqui vai ser igual a 3x menos 4 vezes 3x menos 4 igual a 0. Então, aqui a gente consegue separar em duas equações, né? 3x menos 4 igual a 0. E aqui também, 3x menos 4 igual a 0. Não preciso calcular os dois porque são duas equações iguais. Novamente, vai me dar uma raiz, ou seja, o beta dessa equação é igual a 0. Então, a gente vai ter 3x menos 4 igual a 0. 3x igual, está como menos para o lado de cá, passa para o outro lado como mais. Está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Como que eu faço para desaparecer o menos 4? Eu somo com 4. Se eu coloquei o 4 positivo aqui, eu tenho que colocar desse lado. Né? Aqui é o 0 e só vai ter o 4 desse lado, tá? Isso daí tem bastante explicado lá nas equações de segundo grau, do primeiro grau, como que faz, por que a gente muda de sinal quando passa para o outro lado, tá, gente? Então, é isso, ó. Nossa raiz para essa equação vai ser 4 sobre 3, ou seja, nosso conjunto de solução é 4/3. Bem tranquilinho de calcular, bem facinho. Então, a gente tem aí 3 formas de calcular a equação de segundo grau, né? Bhaskara, soma e produto e pela fatoração. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!